E aí, você que está assistindo, eu sou o Samuel Matos, eu estou aqui acompanhado das minhas irmãs. Eu sou Raquel Matos. Sara Matos. Maria Matos. E a gente se reuniu aqui hoje para ter uma conversa a respeito de... Bem, é uma série que nós estamos querendo fazer de podcast, de conversas, a respeito do livro Princípios do Evangelho. E a primeira coisa aqui que eu queria compartilhar é um livro... Calma aí. Princípios do Evangelho. que é o começo do princípio, né? Não, pra colocar a imagem assim. Ah, tá. Aqui, gente. Esse livro. Ele era um livro que era dado como currículo da igreja para os pesquisadores que estavam conhecendo a igreja, os missionários, e os membros novos, né? E uma vez que a igreja diminuiu o tempo, né, de 3 horas para 2 horas de reuniões, as aulas deles foram suspensas, né, digamos assim. E eu estava até achando que estava buscando aqui no celular o livro, e eu estava achando que ele estava nos itens arquivados. Existe um aplicativo chamado Biblioteca do Evangelho, onde tem as escrituras, na Bíblia. Talvez vocês já saibam disso. Claro, se você... Enfim. Se você é membro da igreja. E se você é um amigo da igreja, ou está assistindo esse vídeo aqui, que caiu no seu feed, então, muito bem-vindo, prazer. E nós vamos hoje falar um pouco a respeito desse livro, na verdade não do livro todo, mas nós vamos começar do primeiro capítulo, né? Do princípio. Do princípio do Evangelho. Mas vamos para o capítulo 1. E o tema do capítulo 1 começa do princípio mesmo. Nosso Pai Celestial, né? É uma das crenças principais, eu acredito, nossas, né? Nossa doutrina, né? Da doutrina da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, de que nós somos filhos e filhas literais de Deus. Sara, a introdução. o que significa para você saber que você tem um Pai Celestial? Às vezes a gente tá fazendo coisas boas na vida, a gente tem um sonho, os objetivos, ou a gente não tem, e a gente tá buscando ter, e a gente fica confuso, né? E aí eu fico pensando assim, às vezes nós temos princípios bons, amor, bondade, honestidade, coisa assim, mas por que a gente faz tudo isso, né? Ou por que a gente quer chegar onde a gente quer chegar, ou porque nós agimos do jeito que nós agimos. E eu acho que a gente ter o entendimento do princípio, né, e de saber de quem nós somos filhos, ele muda tudo, muda a visão, né, das coisas. E aí primeiro que se nós somos pessoas boas, ou buscamos ser pessoas boas, nós entendemos por que nós buscamos ser pessoas boas. E caso, né, a gente tá meio assim perdido, não sabe exatamente onde a gente quer chegar, o que a gente quer fazer, a gente entende que a gente tem um Pai Celestial, que Ele é Deus, que Ele nos ama e que Ele quer que a gente faça coisas boas, né, e que tenha os bons objetivos, realizamos nossos sonhos, sejamos felizes, né. Então, esse eu acho que é o principal de tudo. Então, pra mim, isso muda bastante coisa na minha visão de mundo, né. Lembra um pouco o famoso desenho Rei Leão. Isso, Rei Leão. Maria. Rei Leão, fala do Rei Leão. Você que assiste mais Rei Leão que nós. Como você acha que saber que nós temos um Pai Celestial influencia nossas ações? Ou por que é importante saber, né? Eu acho que acabei de dizer a resposta, mas enfim. Bom, eu vou falar de um assunto para poder voltar nesse aqui. Por exemplo, quando a gente gosta muito de uma coisa e a gente busca seguir aquela moda ou aquela pessoa, né, a gente se encarna naquilo, né, até veste igual, a gente tenta agir da mesma maneira, lutar pelas mesmas causas, né, então a gente se auto-identifica com aquilo, né, eu visto tal roupa, tal moda, né, ter um Pai Celestial, ser filha dele, apesar que algumas pessoas talvez não considerem literalmente, né, mas ser filho dele quer dizer segui-lo. Agora, ser filho fica um pouco mais forte, né, porque quando a gente fala filho, né, a gente pensa em uma coisa mais sanguínea, né, mais assim, DNA, então tá mais assim, na honra, no sangue, né, então a gente fica mais parecido, né, então ser filho dele pra mim, né, realmente agora, nesse caso, buscar ser como ele é. Então, agir como ele agiria. Então, é uma coisa muito mais profunda nesse sentido. E o Rei Leão? Quer falar alguma coisa do Rei Leão? O Simba se
se tornou Mufasa, não se tornou? Sim, tinha a imagem de Mufasa em seu semblante. Né? É, exatamente. Aqui, eu gostaria de falar alguma coisa a respeito de nós sermos filhos do Pai Celestial, ou termos um Pai Celestial. Bom, eu sempre penso nisso como algo divino, né? A gente tem a nossa vida e eu penso que, até aqui, né, eu tô lendo aqui essa pergunta, né? Coisas que a gente pensa, que a gente acredita, né? Que faz a gente pensar de que existe um Deus. Aí eu penso em todas as coisas no mundo, né? Você olha pro sol, olha pra natureza. Nada foi feito por algum acaso. Tudo teve um motivo. Não é só um motivo, mas é tão grandioso porque ninguém consegue fazer com suas próprias... eu vou criar aqui uma planta. Não existe isso, né? Tinha que ter um poder divino atrás de tudo isso. E nós acreditamos, né? E nós sabemos que existe um Deus, né? A gente lê as escrituras, né? A Bíblia, o livro de Mórmon, e sabemos que ele criou todas as coisas e nos criou à imagem e semelhança dele. Então, quando a gente fala que nós temos uma natureza divina, realmente o divino vem dos céus, né? Então, e a gente veio de um outro lugar para vir a essa terra com um propósito, que isso mais pra frente, quem vai falar, mas já me faz pensar de que realmente nós viemos de algum lugar, né? Nós não estamos aqui por nada, por algum acaso, nós realmente temos um pai e uma mãe que nos criou muito antes de estarmos aqui nessa terra, né? Então, eu acho que é isso. Uma origem divina. Uma origem divina. É interessante aqui, né? De tudo isso, né? Se nós sabemos que nós temos uma procedência, né? A gente veio de um lugar nobre, as nossas ações tentarão emular isso, né? Se eu vim de lugar nenhum, às vezes, mesmo assim, né? A gente quer, né, honrar aquilo e vir a saber que nós somos filhos de Deus, isso tem um impacto grande. Né? Eu posso estar sozinho, eu posso estar numa situação difícil, mas eu sei quem é meu pai, né? Eu sei quem está me ajudando. E para isso a gente precisa ter essa certeza, né? Buscar esse testemunho. E é por isso que fala, né? Aqui no primeiro ponto, existe um Deus. E aí o que a Raquel falou, todas as coisas, citando ali alma, né? Testificam de que há um Deus. Aqui no livro diz: sim, até mesmo a terra e tudo que existe sobre sua face. Sim, e seu movimento, sim, e também todos os planetas que se movem em sua ordem regular testemunham de que existe um Criador Supremo. É muito complexo, muito magnífico, né? Toda a criação, e eu já estou falando criação, pressupondo que é um Criador, mas todas as coisas que existem, existirem sem nenhum tipo de mente por trás disso, né? Um propósito. Então, primeiramente, gostaria de falar alguma coisa? Então, só resumindo aqui a ideia do começo da pergunta, né? Saber que nós temos um Pai Celestial é algo, né, que muda a nossa vida. Né? Nós não estamos mais... nós não podemos mais continuar vivendo uma vida sem muito propósito. Porque quem nos fez, quem nos criou e quem nos põe aqui é o Criador de tudo que existe. Né? Então, nós somos criaturas, digamos assim, né? Seres de um potencial enorme. Né? Filho de rei e nós somos não um filho de um rei qualquer, né, terreno, mas nós somos príncipes e princesas, filhos do Pai Celestial. Não, aí porque vai entrar no próximo tema, né, quais são os atributos de Deus, né, e aí falou lá que a ordem dos planetas, tudo, e acho que eu começaria falando que qual que é o primeiro atributo de Deus é a ordem, né? Porque tudo é feito com ordem, todas as coisas são organizadas, a gente pensa até da célulazinha do nosso corpo, né? Que faz parte de uma engrenagem enorme, que é o corpo humano, que a gente nem né? Por mais estudos que tenham, tudo a gente ainda tem muitas coisas que a gente precisa aprender, e aí depois toda nós fazendo parte desse planeta enorme, né? Que não sai da sua ordem, e a gente tem segurança nisso, né? Porque se fosse uma coisa desordenada, a gente ia ter pensando, ixi, se amanhã o sol não nascer, né? E se os planetas saírem fora, a gente não ia ter segurança nenhuma. Mas a gente sabe que a gente vai dormir e amanhã vai ter chuva, faça sol. Faça sol, amanhã tem a guerra, sem a paz, vai ter o sol. O sol vai nascer. Um dia vai seguir após o outro. Sim, exato. E as coisas têm uma ordem, né? E o Senhor, nas escrituras fala, na Bíblia fala, Deus não é um Deus de confusão. Então, tudo tem uma ordem. Tudo tem algum propósito também dentro daquela ordem.
Então, assim, eu penso também, por exemplo, a gente não é pai, né? Nós todos aqui são solteiros, né? Super Matos Brothers. Eu penso pelos meus pais, né? Nossos pais, né? Eles nos amam muito, né? E eles querem o melhor pra nós e querem que eles sejam, no caso, que nós sejamos melhores que eles, né? Mas eu acredito que nosso Pai Celestial, ele deve ter um amor ainda muito mais perfeito por todos os seus filhos. Nós, né? Nós somos seus filhos. E quer que nós nos tornemos como ele é. Né? Que a gente consiga alcançar, né, essa perfeição. Então, eu penso no amor que ele tem, grandioso, por nós. E aí tem vários outros princípios, né? Que é o princípio da oração, né, e da fé, que a gente ora e que a gente está buscando ser perfeito, né? E nos arrependendo e tal. E tudo isso porque nós amamos a Deus e que nós sabemos também, nós sentimos que Deus nos ama. E às vezes a gente vê que é difícil a vida, não é fácil não, né? Tem muitas coisas que a gente vai, quero saber disso, quero desistir disso, ou tô cansado, não quero fazer, mas a gente continua e a gente ora à noite porque a gente sabe que Deus é independente de nossos tantos problemas e provações e tentações que a gente passa, a gente sabe lá que tem Deus para nos escutar, que Ele vai nos escutar, que Ele tá ali nos apoiando. E não só eu, mas acredito que todos vocês também tiveram experiências com isso, né? De receber forças de Deus para conseguir passar por problemas, né? E isso é interessante porque a gente consegue sentir dentro do nosso coração. Essa é a questão. Mesmo que a gente não tá vendo, porque a gente vive pela fé, né? A gente não tá vendo, mas a gente sabe, a gente sente. É uma coisa muito forte por dentro, né? É no âmago da nossa alma que a gente consegue sentir de que, de fato, existe um Deus e que a gente não tá aqui por nada, que a gente não foi criada do nada e que realmente tudo teve um princípio, né? Obrigado, Raquel, por compartilhar. Aqui no bloco, a natureza de Deus, né? Ele deixa bem claro que, realmente, como diz em Gênesis, nós somos criados à imagem e semelhança dele. Mas é obviamente que, diferente dele, nós somos imperfeitos e Deus é perfeito. Então, eu gosto da definição da palavra perfeito que a gente encontra. Quer dizer, se você analisar a palavra perfeito, né, ela significa justamente algo feito de maneira completa, né, sem deixar partes, sem fazer. No caso, e ainda o Senhor ainda faz de maneira sem cometer nenhum tipo de erro. Então, a nossa existência aqui, por que eu nasci aqui? Por que eu nasci nessa época? Por que eu tenho essas circunstâncias na minha vida? Né? O Senhor, ele faz tudo o que é necessário, né? E aí, daí vem a outra parte, né? Tudo que é necessário dentro da sua natureza perfeita para o nosso progresso, porque Ele nos ama perfeitamente, né? Nós temos o potencial de sermos como Ele é também, e Ele quer que nós sejamos assim. Jesus uma vez disse, né? Sede perfeitos vós, como vosso Pai. Então, o objetivo dele é nos tornar também perfeitos como Ele é. E se esse é o objetivo dele, então, e ele está ciente de todas as coisas, então significa que todas as coisas que acontecem na nossa vida têm como objetivo esse propósito. Senão ele estaria fazendo coisas em vão, à toa, como diz no livro de Mormon, né? Leia aos seus filhos. Isso destruiria a sabedoria de Deus, né? Uma pessoa sábia, uma pessoa que não tem tempo a perder, digamos assim, que tem um propósito, ela não faz coisas à toa. Então, muito menos o Senhor, né? Faria algo assim com relação a nós. E Ele tem um conhecimento perfeito de todas as coisas que acontecem conosco, né? E aí diz assim, todas as coisas boas vêm de Deus. Existe aquele argumento, não, mas se há maldade no mundo, então como que existe Deus se Ele é perfeito e pode fazer todas as coisas, né? E aí eu gosto daquele outro contra-argumento, mas se existe maldade, então significa que existe bondade, correto? Porque se não houvesse bondade, como que você distinguiria o que é a maldade da bondade? Né? E toda bondade vem de algum lugar, e esse lugar é Deus. E se existe coisas ruins, é porque nós somos livres para agir, né? E a gente só é livre de agir porque existe duas coisas. Porque se só existisse uma coisa só... Mas se existisse só bondade, não existiria só bondade. Não, mas não teria liberdade também. Porque a liberdade só existe porque eu tenho escolha. Se eu não tiver escolha... Se eu só posso fazer o certo, então como é que eu posso escolher? Né? Então eu tenho como... e aí vai no campo do livre-arbítrio, né? E do nosso aprendizado como nosso propósito aqui na Terra. Mas é isso, assim, todas as coisas boas vêm de Deus. E uma vez que nós compreendemos isso, a gente então entende que, bem, existem coisas ruins, quem que me leva para o lado ruim?
não me ama. Né? E isso me ajuda a me manter no caminho correto. Né? Eu não vou fazer aquilo que, de certa maneira, Deus não quer que eu faça, por mais que tentador que pareça, porque eu sei que no final não vai ser bom. Porque se todas as coisas boas vêm de Deus e o Senhor fala para eu não fazer certas coisas, isso já me dá um norte. Né? E para isso acontecer, nós precisamos fazer o seguinte, no último ponto aqui do livro, nós precisamos conhecer a Deus. Maria, você que está mais faladora hoje, como é que nós conhecemos a Deus? Como um servo serve alguém que nunca conheceu, né? Então, para a gente servir a Deus ou ser como Ele, nós temos que conhecê-lo, né? E uma das fontes que nós conhecemos são as Escrituras, certo? Mas existem muitas outras religiões que acreditam em ser supremos. Isso é muito interessante, até pegando um ponto aqui que vocês comentaram bastante, é que há uma tendência humana, desde a existência humana que nós conhecemos pela história, sei lá, que existe aquela inclinação por acreditar em um ser supremo. Isso já mostra muito que existe alguém que desde o começo da humanidade, que a gente pode dizer, né, pela história que existe alguém supremo que todo mundo quer adorar. Tem aquela inclinação de servir a alguém. Então isso já está dentro de nós. Por isso que a questão de ser filho é muito interessante, porque já está no gênio da pessoa querer adorar alguém superior, né? Então a gente tem essa tendência de querer adorar. Em cada época, como eles aprendiam a saber como adorar tal pessoa? Existiam sempre líderes religiosos, né? Que ensinavam caminho correto e mostravam, esse é o Deus que tem que adorar e tudo mais. Nas escrituras, né, nós tínhamos profetas, né, que escreviam e tinham, eles, né, falavam que tinham contato com o próprio Deus, né, e essas visões, revelações, eles passavam para o povo, né, e isso era tudo registrado, tanto que a Bíblia, na verdade, é um grande diário, certo? Um grande diário desses profetas, essas pessoas que tinham esse conhecimento e as autoridades de Deus para agir em nome dele e registravam para as próximas gerações e realmente ter o conteúdo consigo para poder ensinar novamente, né? Então, as escrituras é uma forma de conhecer a Deus estudando as escrituras, por exemplo, né? Estudando a sua religião, mas estudando as escrituras, com certeza elas mostram, sim, o caminho, como se conhecer a Deus, porque lá mostra o que Deus quer que você faça, como Ele quer que faça, por que quer que faça. Então, quando você entende a ação de alguém, você entende o caráter de alguém, né? Então, por que a pessoa quer que faça isso? Tem algum caráter atrás disso, né? Tem algum objetivo, né? Então, ao fazer isso, você consegue conhecer a Deus. Isso é um ponto que eu acho bem incisivo. Se um estudioso só sabe de alguma coisa porque ele estuda, sim, certo? Uma outra forma que com certeza é que blinda esse conhecimento de Deus é se ele existe, então tem como encontrá-lo de alguma maneira. E como os profetas encontravam ele? Orando, né? Pedindo a ele, buscando ele em todas as coisas. Então, ao nós fazermos isso também, orar a Deus, podemos com certeza ter um testemunho disso. E, na verdade, todos os fiéis que acreditam em Deus só acreditam nele, não só pelas escrituras, porque possuem algum testemunho, algum conhecimento que seja, como a Raquel falou, inquebrável, né? Que seja tão forte que a pessoa fala assim, apesar que você não vê, realmente existe, é que nem um amor, né? Uhum. Sou apaixonada por outra pessoa. Ninguém consegue ver a paixão só pela ação. Mas o sentimento em si não se voa, não dá pra enxergar, né? A menos pelas ações daquela pessoa e os sentimentos dela agindo conforme aquilo. O sentimento de um testemunha é igual. Você vai ver a realidade dele pela ação da pessoa, né? Mas é tão real que se sente no próprio corpo, na própria mente, no próprio sentimento. E tem a questão também você está falando de como a gente consegue, né? A natureza divina? É conhecer a Deus, né? Conhecer a Deus. Aquele que o serve, né? E quando Jesus Cristo falou várias vezes, né? Se me amares, guardar meus mandamentos. Pedro, você me ama? Apacenta minhas ovelhas. Então, tem vários meios da gente demonstrar o nosso amor e conhecer esse nosso Deus, fazendo o que ele faria, fazendo o que ele manda que nós façamos, né? Então, a gente pode conhecer Deus fazendo essas coisas. E os mandamentos, né? São todas coisas boas, né? Ele pede fazer tudo bom e coisas que não deve fazer. Então, a gente conhece o caráter de alguém, conhece a personalidade, caráter, pelas coisas que ela deseja, ou coisas que ela faz. Então, já pelos mandamentos, a gente já sabe, né?
gente deve amar a Deus sobre todas as coisas, honrar o pai e mãe, falar a verdade. No caso, ele fala não mentir, né? Não mentir, não matar. Então, ele tem que... façam coisas boas pro próximo. E para Deus, então, significa que já entendemos algumas coisas. Que ele é bom, que ele é poderoso, que ele é onipotente. Que ele é caridoso, porque ele faz a gente querer também ser caridoso pelo próximo. Então ele ama todo mundo igual também. Ele ama todos os seus filhos iguais, porque ele quer que todos os seus filhos tenham coisas boas e façam coisas boas uns pelos outros. Enfim, é uma mistura de estudo e aplicação do estudo, né? E nós sabemos que não adianta estudar e não fazer, né? Que aí também aquele conhecimento fica um pouquinho e depois vai embora. Então, é isso mesmo. A gente primeiro acredita. Primeiro, eu não vou conhecer um ser que eu não acredito que existe. Preciso considerar a existência, né? E aí depois colocar à prova a eficácia daquilo, né? Então, se eu digo assim, olha, se você, sei lá, abrir a torneira, vai cair água e você vai poder molhar a mão, né? Se você não acredita que existe uma torneira lá, então o que existe em torneiras, isso nunca vai acontecer. Um exemplo besta, né? Mas é só no sentido de que a gente consegue fazer algo a partir do momento que a gente acredita na possibilidade. A gente escuta, né? Escutou aquilo e... escutar, né? né? Então, você está escutando esse vídeo aqui e você não acredita em Deus, faz o teste. Mas, primeiro a gente recebe a palavra, né? Como fala em Romanos, né? Como vão crer se as palavras não for pregada para eles, né? E então as pessoas precisam receber a palavra. Existem as escrituras, a gente pode receber por meio das escrituras, fazer um teste, considerar a possibilidade disso, né? E depois fazer todas as coisas que diz. E aí esse experimento, no sentido de que vai se tornar uma experiência na nossa vida, a gente vai fazer coisas, eles vão testificar para nós. E nesse meio tempo também nós passamos a conhecer a Deus, né? O seu caráter, a sua natureza, né? Pelos próprios mandamentos, como vocês disseram, pelo tipo de coisa que ele nos pede para fazer, e pelas bênçãos que nós recebemos também ao nós cumprirmos com os mandamentos, nós podemos entender e passar a ganhar um testemunho, que é diferente de só eu acreditar ou ter fé, né? O testemunho é o fruto da fé. Eu tenho fé, eu vou e ajo de acordo, então eu recebo um testemunho. Como, né? Por exemplo, no meu exemplo besta, né? A pessoa vai lá, ligou a torneira, primeiro acreditou que tinha, foi lá e molhou a mão. Então, a partir daquele momento, ela recebeu um testemunho. Ela já não só acredita, mas ela tem um testemunho, né? Uma certeza, ela experimentou com aquilo. E isso tudo, então, faz com que nós possamos ter melhores decisões, porque no final das contas é o que a Raquel falou, né? E é o que diz a aposta de Pascal, que fala: se Deus não existe, então você pode viver uma vida talvez no pecado e No erro, aproveitar, né? um pouco algumas coisas que você acha que vai ser proveitoso, porque no final na verdade não é, né? Mas talvez ali no momento a pessoa vai achar que está justificada e não se qualificar, né, para uma vida com Deus após esse período terreno. Mas para ela não existe. Então no final ela vai ter só isso. Uma pessoa que acredita em Deus, ela vai seguir os mandamentos de Deus, vai ter uma vida muito boa, assim, porque ela vai ser honesta, ela vai, né, aproveitar os frutos, mas caso ela sofra um pouco, né, ainda ela vai ter uma vida boa, né, ela vai demonstrar amor, vai receber amor, e caso Deus não exista, não há possibilidade, ela teve uma vida boa. Mas se Deus existir, a pessoa que ficou no erro, ela tem grandes coisas a perder. Então, assim, a aposta de desejar experimentar na possibilidade da existência de Deus é muito mais correta. A gente tem muito menos a perder. E é nisso que eu acredito. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa antes de nós encerrarmos esse vídeo? Eu acho que terminar ela falando assim, né? Se fizermos todas as coisas, teremos vida eterna, né? Como você falou isso. Sabendo que depois dessa vida tem outra vida, né? Tem mais vida, tem outras coisas que a gente tem que realizar. E Deus, ele nos dá isso. Nós estamos aqui para aprender, né? Nós estamos aqui para melhorar. E a primeira coisa, precisa acreditar. Dá um propósito, realmente, como você falou, né? Saber que nós somos filhos de Deus, nos dá um propósito. E o amor que ele tem por nós, né? E aí volta aquilo de mais importante, que a gente vai falar mais para frente, mas eu não posso deixar de falar nessa conversa,
do amor enorme que ele tem por nós, de ele preparar um meio para nós nos arrependermos, melhorarmos, né? Podermos nos arrepender, podermos deixar os nossos erros para trás, porque também de nada adiantaria, Deus nos ama e tal, deixa aqui, a gente comete erros, e fica nos erros. Fica nesses erros, a gente não consegue mudar. E os erros que nos traz sofrimento, né? Então, Justamente. ficar no sofrimento. E nós sabemos que todo erro ele precisa ser pago, digamos assim, né? Tem que ser remendado, tem que ser consertado, né? E algumas coisas a gente vê a injustiça no mundo, né? E como consertar isso, né? Por meio de Jesus Cristo. Nosso Pai Celestial, ele enviou o seu Filho, como dizem, Jesus mesmo disse, né? Em João 3,16, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna. E ele não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para salvá-lo. E está em cada um de nós, né? Aprendermos mais. E essa é a melhor maneira de conhecer a Deus, né? Se nós conhecemos o Filho, conhecemos o Pai. E ele esteve aqui na Terra. E isso é fato histórico. Não é... eu acredito, não, Jesus Cristo existiu. Nós temos registro. Agora, na ressurreição dele, a gente precisa acreditar por meio da fé. Mas as evidências são muito fortes de que isso é real. Né? Tanto pelo lado espiritual, como pelo lado histórico. Mas às vezes não é nem a questão, né, Samuel, de você acreditar ou não que uma pessoa existiu, por exemplo. Não, mas a questão é essa mesmo, porque existiu. Porque existiu. É questão de você querer ser mais semelhante àquela pessoa. Por exemplo, né? A gente pensa em qualquer pessoa. Vamos falar de nossos pais. Uhum. Nossos pais não estão presentes mais, né? Já né, foram em outro lugar e tal. Mas a gente já não segue mais os nossos pais. A gente não quer mais ser obedientes. Ele não quer honrar pai e mãe. Então, a gente vai deixar de lado os princípios, as coisas boas que ele nos ensinou, porque simplesmente a gente não tá mais vendo ele. Não está mais vendo eles, porque a gente está sozinho. É realmente aquela questão de a gente estar sozinho e fazer o que é certo, independente se a gente está vendo ou tem gente vendo a gente. Né? Então, acreditar em Cristo, a gente realmente acredita que ele veio, né? Mas não é só pelo fato de acreditar que ele veio aqui ou não, que ele existiu, simplesmente pelo fato de que ele Mas quer... ele veio. Ele veio, obviamente. Mas que a gente obedece e guarda os mandamentos porque a gente tem a fé de que se a gente fizer as coisas certas, que a gente... Primeiro, amor, né? Eu tô dizendo primeiro amor por ele e tudo. Mas... E também porque quando a gente ama, a gente guarda os mandamentos, né? E guardar os mandamentos dele, porque a gente sabe, independente se a gente tá sozinho, tem ninguém nos olhando, a gente vai cumprir, fazer as coisas certas, né? Porque isso mostra quem nós somos. Exatamente, Sim. Mostra o nosso caráter. João 14,7 diz: se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Então é isso. Conhecer a Jesus Cristo, na verdade, é o jeito de conhecer a Deus. E fazer o que ele falou para nós fazermos. Exatamente. Né? E as escrituras estão aí, é um mapa de como ter uma boa vida no sentido... Em todos os sentidos, na verdade, mas no sentido emocional, principalmente, no sentido pessoal, como ser uma melhor pessoa. E só basta lermos, né? Lermos, estudarmos e colocarmos em prática. Concluindo, Maria, gostaria de deixar as últimas declarações? Suas últimas palavras, Maria, diga agora. As últimas palavras. Desse episódio. Ou espere para sempre. Eu sei correndo. Que dá pra não tropeçar. Nas luzes. Nos fios, tem muito fios aqui, gente. Na verdade, eu posso deixar uma testemunha aqui com vocês, né? A gente pode testemunho. Cadê o testemunho de cada um aqui? Cadê? Mas assim, o meu sentimento real é que existe um Deus. Não, pra mim, assim, não tem como alguém falar, não existe um Deus. Porque pra mim não faz sentido também não existir um Deus. Pra mim existe um Deus, tanto pra minha mente entender como funcionam as coisas, como as coisas, e também sentimentalmente existe um Deus pra mim. Né? Eu já orei, eu senti, né, que existe um poder maior. Eu realmente tive experiências muito boas que me provaram que realmente existe um Deus, né? Então, eu acredito nisso, eu acredito nas escrituras, né? No caso aqui nós vamos poder... A gente está falando da Bíblia e do livro de Mórmon. Eu acredito nesses dois registros que nós vamos estar comentando aqui bastante. E os registros que nós vamos ler mais pra frente também, que vai falar... que falam mais de coisas
atuais, mas também eu acredito porque foram reveladas por pessoas inspiradas por Deus, né? Chamado, né? Chamados por Deus, né? Inspirados por Deus, chamados por Deus como profetas. Antigamente, né? Inspirados e chamados por Deus, oxalá todo mundo fosse profeta, né? Oxalá. Oxalá. Vai em espanhol. Vai em espanhol. Todo mundo fosse profeta. Né? O que é ser profeta? É o espírito de revelação que todo mundo devia ter em si, né? Mas cada um pode ter esse espírito de revelação ao orar, ao perguntar, né? Ah, eu não acredito em Deus. Tudo bem, talvez a tua lógica não sei. Não chegou Não nisso. chegou ainda nisso, mas ao estudar, principalmente as pessoas mais inteligentes do mundo sempre acreditaram em um ser supremo, porque chega um momento que não tem como negar isso, né? As coisas não acontecem do nada. A pizza não aparece do nada. Tem os ingredientes. E tem Não, alguém e tem preparando tem ali. o cozinheiro lá, o pizzaiolo, tá fazendo. Preparando aquilo, né? Então, uma hora a gente vai chegar, todo mundo chega a um ponto, mas assim, talvez ainda por falta de intelecto ou por falta de coisas, né, de falta de escrituras, mas existe sim em cada um de nós o conhecimento do bem e do mal. É por lei. É a lei que faz você fazer o bem, não é a lei que julga que é bem, que é certo, que é errado. Não, mentira, a consciência nossa faz isso. Né? Por que você acha às vezes ruim bater em alguém? Porque é violento, é uma coisa assim contra a natureza boa de alguém. Então é uma coisa assim, às vezes, natural de nós ter tal consciência. E essa consciência do bem e do mal vem de Deus. Né? E essa mesma consciência que vai te levar a Deus também. E a Jesus Cristo, a quem ele enviou. E eu presto meu testemunho dessas coisas no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. 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 É isso então. Concluímos o episódio de hoje. E nos acompanha aí, se inscreve e fique atento aos próximos episódios. Não, calma aí. E se você tem alguma coisa pra falar, algo pra agregar, enfim, Só pode pra comentar agregar. aí. E a gente tá super assim disposto a responder todo mundo. De acordo com o nosso conhecimento. Claro. E aí, Sarah? Tchau.